Eu estou absolutamente impactado porque eu acabei de ver uma dica do Peninha. Olha só, uma coisa insana, né? Porque, tipo assim, não é todo dia que a gente recebe uma dica do Peninha, né? Tipo assim, ele já falou assim, cara, vota nesse cara aqui. Eu não votei. E eu fui bem. E vê no que deu. Eu fui bem, né? Tipo A assim, culpa é dele, Peninha! tu tem que torcer pra esse time aqui. Eu não fui atrás dele. Sou Vê feliz. no que deu. Tô feliz, entendeu? Tipo assim, sabe? O Arthur não, o Arthur eu respeito mais. Mas eu acabei de viver a experiência que eu acho que vocês precisam viver. Bom dia, boa tarde, boa noite, Peninha. Boa tarde, boa noite. Vim aqui tomar um chá com vocês, hora do chá. Não sei se é 17 ou se é 4h20. Não, agora são. Nós estamos gravando às 4h42, que é exatamente no meio. Né, onde as coisas 22 se juntam, né? minutos de atrás. Pois é, no meio. Mas eu sugiro que a gente comece com um chá. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor Arthur Gubert. Como é que estamos? Bom Tudo dia, bem? boa tarde, boa noite, tudo bem? Um prazer estar aqui com os amigos. E tem o chá das 5, que a gente vai antecipar um pouco, porque hoje vamos falar de chá e de outras coisas. De chá, misturar com um monte de coisa, a gente não sabe exatamente, a gente tem dois assuntos prioritários para falar por aqui, numa experiência, isso aqui é uma experiência, né, a gente é tipo um hominídeos testando muitas coisas, né, só que não serão milhões de anos, né, mas a última vez que os hominídeos testaram cogumelo, deu na raça humana, diz o Terence McKenna. Segundo ele. Mas assim, em vez de ler um monte de página, você tem uma dica, assim, né? Você pode seguir a dica do Peninha e ir na Netflix e a procurar um documentário chamado... Começou errado. O Peninha está fazendo esse podcast, está fazendo esse experimento não para indicar Netflix, nem para indicar podcast, para indicar livros. Então, se você se interessar por esse assunto, você desliga esse podcast, desliga a Netflix e vai ler. As pessoas não leem. A gente tem que respeitar o que o país quer. Por isso que está dando no que está dando. Fungos fantásticos. Do nada, um dia aparece nas nossas caixas de mensagem, né, no WhatsApp, comandadas por Mark Zuckerberg, essa dica do Peninha. Vocês precisam ver Fungos Fantásticos. Né? É óbvio que me toca, Peninha. É um assunto que, óbvio, eu não tenho a mínima ideia. Eu tenho certeza que tu já adentrou e mergulhou não só como um ser humano, mas em páginas e páginas desse assunto, e talvez isso tenha te conquistado em cima disso. Né? O Arthur é um homem de experimentações, né? E eu sou um homem visual, porque antes de qualquer coisa, a série é linda. O jeito que... A série, desculpa, o documentário. O jeito que eles mostram os cogumelos crescendo, cara, é uma coisa absolutamente mágica. Por que te encantou, Peninha? Por que a gente tem que falar de Fungos Fantásticos? Cara, a gente tem que falar de Fungos Fantásticos pela minha ótica particular, porque a gente está dando início a um podcast nosso aqui, cujo um dos primeiros temas vai ser vidas passadas, evidentemente. Cada um de nós vai relatar quantas vidas já viveu, né? Evidentemente que eu já largo com vantagem, porque eu já estou em cerca de 2.000 vidas, né? Mas só vale falar sobre as vidas que já viveu. E eu fui maia. Depois eu conto para vocês como é que eu fui maia. Inclusive, eu descobri que eu tinha sido maia e decapitado em Palenque, no México, graças ao auxílio desses hongos mágicos, né? Os cogumelos mágicos, porque, embora esse filme Fantastic Fungi aborde todo o universo micológico, né? Sem pagar mico, né? Micologia, que é o estudo dos fungos, né? E como o Arthur já mencionou ali antes, depois vai falar, quase paga o mico, né? Porque ele se arrisca a ter uma narração em off, com um texto muito bem construído, como se fosse um fungo falando, né? Uma voz feminina. Uma voz feminina de um fungo. Estávamos aqui antes de vocês, estaremos aqui depois de vocês. É um texto lindo, mas é sempre muito arriscado, né? Porque é uma aposta no antropocentrismo, né? Você, assim, o ser humano que dá voz, e dá a voz pela ótica de um humano, porque um fungo não se expressaria do jeito que aquele fungo se expressou, né? Mas eles escapam também desse risco, não é?
ao dar voz a um fungo. Então, o filme trata de todo o universo micológico dos fungos, que, de fato, estão aqui há 3 bilhões e 500 milhões de anos, muito provavelmente deram origem à vida na Terra e estarão aqui depois que, especialmente nós, humanos, e acho que falta pouco, e um dos objetivos desse podcast é torcer para a extinção da raça humana quanto mais rápido, melhor, já que se trata de um câncer nesse planeta. Né? Então, embora ele aborde tudo, e isso impacte qualquer um que veja o filme, um dos momentos mais impactantes, evidentemente, é quando ele adentra o território dos cogumelos mágicos, das plantas de expansão da consciência, né? Chegando, inclusive, naquele momento que, depois de 50 anos proibido, por uma proibição moralista, vergonhosa, repressora, de que não se pode experimentar coisas que estão ligadas à expansão da mente, como o próprio LSD, que poderia ser usado e foi como remédio para psicose e tal, né, com coordenação de médico. Agora, finalmente, a FDA permite o uso de alguns desses cogumelos e há aquele momento muito impactante no filme de pessoas com doenças terminais que experimentam esses cogumelos e têm essa visão. Eu, embora não seja tão experimentador quanto o Arthur, pelo menos segundo a ótica do nosso coordenador aqui... Não é experimentador de fungos e drogas, experimentador de coisas da vida. Eu sou um curioso, Peninha. A curiosidade talvez seja o adjetivo que melhor me define. Um gato, né? Ainda bem que tu não é um gato, né, Arthur? De gato tu não tem nada. Né? Agora, já eu tenho dificuldade mesmo em ter tanta curiosidade assim, porque a curiosidade matou um gato. E quem me vê sabe que eu sou um gato. Arthur, tem uma coisa que, que o documentário ele faz uma volta e chega numa coisa bem interessante, que é um estudo de evolução humana no sentido, vamos lá, Charles Darwin da vida, tá? Que é a capacidade que os hominídeos primitivos mesmo tiveram de experimentações de muita coisa, ou seja, morreu muito hominídeo por bobagem. Né? Morreu muito, tipo assim, sabe? Mas morreu muito. Todos. Tacape na cabeça, unha encravada, queda tipo de pedra. De alface, né? De cogumelo. O primeiro cara que viu esse penhasco aqui, se eu pular lá, se eu vou morrer ou não. Tipo assim, o primeiro sabe? cara que viu um ovo saindo de uma galinha e resolveu experimentar aquilo ali, ele precisa ser mencionado também na história da humanidade, né? Exatamente, né? Mas assim, eles linkam que uma das contribuições dos fungos, cogumelos, a gente pode chamar de vários nomes, foi que eles ajudaram, não só eles, na expansão, né, da consciência, de uma maneira. Eles consumiam algo, isso tirava eles de uma normalidade, eu não sei se é normalidade psíquica, né? Como é que eu posso chamar? Eu acho que arrebentava as portas da percepção, como dizia Aldous Huxley. Elas viviam fechadas, cerradas, né? Eles não abriram as portas da percepção, eles as arrancaram dos batentes. Meio que a força. Mas é interessante esse momento aí que tu comentou do hominídeo experimentando, porque isso é uma hipótese, né? Isso é uma tese. Apesar de ser uma tese, é uma tese muito interessante e que aparece em outros momentos da história humana. Porra, até a gente chegar no momento que a gente decidiu que Deus era um só, os nossos deuses eram natureza, eram da natureza. Vocês que estão nos ouvindo. Vocês a maioria. Vocês da maioria. As nossas referências de poder, de força, de Deus, elas eram absolutamente naturais, né? Era uma coisa bem biofílica, para usar o termo certo. Inclusive, na Bíblia, cara, tem um determinado arbusto que pega fogo e desce o anjo e o cara fala com o anjo. Entre um arbusto pegar fogo e vir um anjo escrito na Bíblia, e como essa história aconteceu milhares de anos antes, e como ela chegou até ser relatada, eu não tenho dúvida de que as plantas fazem e farão e já fizeram parte de inúmeras sociedades. Agora, a questão dos micélios ali, né, dos cogumelos, ela é mais interessante ainda, porque ela, diferente de uma erva de chimarrão, a respeito do que a gente eventualmente fale aqui no programa, a atividade neural dela é muito mais... Ela estupra ali o teu lance. É glândula pineal, né, cara? Não que a atividade neural da erva sagrada, erva mate, também não seja espetacular. Também. As pessoas tomam todo dia, o tempo inteiro, não tem mais a experiência extraordinariamente ligante, né, que os primeiros relatos dos primeiros europeus que tomaram é do tipo assim, né? Tanto é que foi proibida, né? Não, ligadeira. Mas é óbvio que a
A dos micélios aí é mais poderosa, é mais Peninha, consistente. a gente está vivendo alguns anos assim onde o best-seller, né, e é muito difícil que essa área tenha o best-seller mundial. Ele mais ou menos conta pra gente, né? Ele teve o Harari, eu tô falando de Sapiens, né? Ele teve uma esperteza que às vezes é muito óbvia, mas é difícil encontrar obviedade de estar na prateleira de quem não lê. O best-seller está na prateleira de quem não lê. A Viagem do Descobrimento do Peninha, que é um best-seller, está na prateleira de quem não lê. Está na casa de quem tem 12 livros. Tá o Alquimista, tá o Peninha, tá o Sapiens hoje, tá, sei lá, O Mundo de Sofia. Olavo de Carvalho. Talvez o Olavo de Carvalho. Esse agora já está ardendo em chamas. Né? Mas assim, Peninha, o quanto essa história já foi contada e conhecida. Eu estou dizendo não estou falando do Big Bang, tá? Estou falando de nós aqui. Né? Há de se descobrir, há de se avançar, o quanto a gente está pisando, nós estamos só com a aguinha batendo na onda ali no pezinho, ou a gente já está em profundezas, né? Onde que a gente está? Estamos com a onda, estamos molhando a sola do pé, né? E olha lá, claro, evoluiu muito desde a descoberta do DNA e tal, né? A ciência invejável, o avanço da ciência, né? Mas ainda falta tanto para descobrir. O Arthur, por exemplo, defende a tese que a gente vai acabar chegando no design inteligente, de que há um Deus único por trás disso. Ele já estava ali tentando defender a tese do Deus único dele, né? Não, ainda bem. Porque senão ele ia ser expulso do grupo. Sem brigas religiosas, até porque aqui é quase uma santíssima trindade, né? O pai, que é o Arthur, o filho e o Espírito Santo, que sou eu. Né? Eu sou o pai, eu sou o mais novo, cara! Não, tu é um velho. Não, mas tu sabe que, assim, olha, o Sapiens, né, do Harari, você sabe qual é a gênese do Sapiens, né? Ele escreveu Homo Deus, né, de início, de primeira, que é realmente um livro totalmente inovador, né? Que é a obra a qual ele se propôs a escrever. Quando ele entregou Homo Deus para os seus editores, os caras disseram, olha, cara, o povaréu não está preparado para isso, você está 2 degraus acima, você tem que descer 2 degraus, e com a generosidade característica do intelectual disposto a compartilhar os seus conhecimentos, você deveria escrever Sapiens antes, não chamou Sapiens, né, mas escreva antes a evolução da humanidade, para daí chegar no Homo Deus. Então ele escreveu, e eu não quero parecer arrogante, em primeiro lugar eu quero deixar claro que eu sou arrogante, eu não quero parecer arrogante, que são 2 coisas diferentes. Então, não querendo disfarçar a minha arrogância, eu diria que Sapiens, óbvio que não é um livro banal, entendeu? Não é um livro banal. Mas, por exemplo, para um luminar que nem eu, para um cara espetacular que nem eu, que já leu tudo que tinha que ter lido nessa área, não traz grandes novidades, Sapiens, verdade. É apenas uma ótima, excelente compilação, né? Talvez nem para o Davi Coimbra traga novidades para tu ver como as águas onde o Sapiens navega... rasas, né? Eu vi um diálogo de vocês dois sobre isso. Tu pegou o livro na mão, largou no colo do Davi. O Peninha tá fazendo um documentário para o History Channel e convidou o Davi para meio que contar alguma parte da história. E ele largou em cima do colo, Arthur, jogou o livro assim, desgastado. Deu para ver que o Peninha lia decorado, com inveja. Não, inveja sim. Inveja. Ele larga inveja, no colo sim. do Davi assim, ó. Esse filho da puta acertou. Ele acertou. Verdade. Tô falando como linguagem, né? Porque é uma coisa legal que a gente... Vai lá. Não, é que as pessoas assim devem ter dito isso guardadas, agora falando sério, né? Não que isso não fosse, mas assim, agora sem, guardadas as gigantescas proporções da capacidade intelectual e acadêmica e de formação do Harari comigo, não há comparação, ele é 1 bilhão de vezes à minha frente. Mas, assim, e guardadas as comparações entre Viagem do Descobrimento e Sapiens. Mas eu imagino pessoas pegando Sapiens e dizendo esse filho da puta acertou, porque é um livrinho que tinha essa pretensão, essa gigantesca pretensão de ser simples e acessível sem ser simplório, entendeu? De ser generoso, compartilhador e, ao mesmo tempo, manter assim uma pequena aura de um segredo. Estou te contando que nunca te contaram antes. É difícil você circular nisso aí, entendeu? Você não está lá em cima numa platitude acadêmica de uma descoberta, e, ao mesmo tempo, não ser um livro escolar. E qualquer língua, né? Em qualquer língua que ele chega, ele vira um best-seller.
Mas é que tem um elemento aí também no Harari, que é uma leitura, além disso, tudo que o Peninha falou e que eu assino embaixo, que eu concordo com tudo, existe um timing pro lançamento desse livro aí. Também. A gente vive uma época, e agora fazendo uma cola com o que a gente começou falando... Que o nome é sorte, né? Não há estudo, né? Não, mais ou menos. Não, mais ou menos. É o estudo da vida dele, é o estudo da vida dele, tipo assim, né? Ele lançou porque ele tinha que lançar. Tá, claro, ele tava naquele... ele era o cara certo na hora certa, mas a hora certa é muito importante. A gente vem, nos últimos 15, 20 anos, é bem recente isso, na minha opinião, não sei se vocês vão concordar, mas eu Sapiens... não ouvi, mas eu discordo. E tu discorda. Mas o Sapiens comum ali, o brasileiro médio, tá se redescobrindo um olhar para dentro de si. E eu acho que o Sapiens promove um pouco disso, dessa tese humana. Brasileiro, né? Não sou brasileiro. Eu digo assim, o afegão médio, a gente vive um momento meio Age of Aquarius. Também não é legal, entendeu? não fala também afegão médio, também não é o momento. Porque essa relação, europeu médio. Essa existência que o Harari coloca numa timeline, que eu acho que isso é tão do caralho, né? Porque como a gente gosta de ver coisas enfileiradas no tempo, né? Ainda que o tempo seja algo que faz sentido só pra gente. Vai fazendo sentido com a outra, que vai fazendo sentido. É por isso. É por isso. Isso é o Sapiens. Mas o documentário dos fungos e os Sapiens, eles estão flutuando mais ou menos no mesmo universo de interesse do ser humano, assim. No universo meio Netflix, né? Também, exato. Mas se tu entra nesse buraco de coelho aí, né? Se tu vai fundo nele, essa literatura ela se expande e ela não é nova. Um cara que eu fui apresentado pelo Peninha, inclusive, e que me ajudou a encontrar os livros. Eu fui perguntar se o Peninha conhecia, o Peninha obviamente já conhecia, o John Muir, que é um americano que de alguma tem forma... Ficar claro que aquilo que eu não conheço, eu minto que conheço, entendeu? Então também tem essa. Qualquer coisa que tu me perguntar, eu conheço, mesmo que eu não conheça. Essa relação com a natureza ela já existe há muito tempo e ela já é bibliografada há muito tempo e o Harari não é o primeiro cara, mas é muito acessível e muito bom, mas tem esse momento, né, cara, da gente estar mais, sei lá, mais conectado, não sei qual é que é o termo certo. O Harari é meio Netflix e sem depreciar, meio Netflix dessa literatura científica de divulgação, entendeu? Ele é mais que isso, mas ele entrou numa brecha Netflix dessa curiosidade que vem pelas redes sociais, entendeu? E por que essa curiosidade vem pelas redes sociais? Porque chega uma hora que é tão... qual é o contrário de centrípedo? Intrípido. Centrífugo. Centrífugo, né? Tá saindo do centro, saindo, expandindo com as redes sociais. Eu disse, não, peraí, eu quero voltar um pouco para mim, para dentro de mim, para um tipo de conhecimento. E esse conhecimento está disponível nas tais redes, a Netflix é isso, e o Harari escreveu um livro para essa época, para esse momento. Essa vibe. Nessa vibe. Mas a gente fugiu um pouquinho. É brilhante, ainda bem. A gente fugiu um pouquinho mas disso. Mas eu prefiro os fungos. É o que eu queria voltar para os fungos. Bom, vamos lá. O fungo, ele é um ajudante. Não. É foda chamar de ajudante, né? É uma coisa tão complexa. O fungo, ele não é nem vegetal nem animal. Ele vive num limbo, né? de contribuição orgânica que transcende isso. E é incrível uma imagem de um rato que morre. E aí uma câmera parece que ficou acompanhando ali por dias aquele rato. E o que o fungo faz no ratinho? Né, engraçado tu falar morre, cara. Engraçado tu falar morre. Porque o que morte que houve ali naquela cena tão emblemática? É uma morte clássica. É a morte da consciência. É a morte que tá atravessando algum ônibus, bate em ti e caiu. Né? Beleza, mas sair do grupo? Posso sair do grupo? Não, tu vai ficar até o final. Porque quando ele não vai sair ninguém. De morte não vai sair ninguém. Ele pergunta. Mas é que a cena que o Potter tá falando é o rato morto e os cogumelos vêm, consomem e nasce algo ali. E ele se aproveita daquele corpo orgânico ali. A única coisa que morreu ali foi a vontade do rato de comer, de transar e de dormir. Porque o corpo dele seguiu um caminho, né? É que tu pode se atrapalhar em 2.000 vidas, como o Peninha faz, né? Tipo assim, sabe? São 1.999 outras vidas, ele tá na como é que se chama? Vocês, assim, é que a ignorância meio constrangedora de vocês, que vai ser o tópico desse. Esse é um bom nome, né? Esse é um bom nome, né? Ignorâncias constrangedoras de vocês. É o nome de uma banda. São detalhes tão pequenos para mim. Vai. É que vocês não sabem nem quem é o diretor do filme. Quem é o diretor do filme? Não sei. É incrível, né? Tá. É um tal Louis Schwarzenberg. O que ele fez antes?
Ele fez muita coisa, como ele foi, por exemplo, diretor assistente de Os Homens de Preto 2. Já é um aquele do crédito. O MIB? do Zé Vitor Castiel? Não. Não. Aquele. Do Will Smith. E do Jerry Maguire e do Stuart Little, ele tem uma carreira. Mas o que interessa, por isso essa história do rato que é comido. Ele é especialista em time-lapse. E aí o primeiro grande filme dele é o tema do nosso próximo podcast, que é aquele Koyaanisqatsi. Vocês viram esse filme, Koyaanisqatsi? Não. Do Georg... Koyaanisqatsi? Koyaanisqatsi. Se escreve Koyaanisqatsi. De 82? Eu já vi muito no Netflix. Ele não tá mais no Netflix, mas ele ficou muito tempo. E eu nunca assisti, cara. Uma Vida Fora de Equilíbrio. De 1982. É o melhor filme do mundo. 1 minuto e 26. 1 hora e 26. É o melhor filme do mundo. É o melhor filme da história da humanidade. É de um tal de Geoffrey Reggio. É A Vida Fora de Balanço, tá? É uma visão do planeta Terra desde a sua formação até o que eles consideram o apocalipse. A natureza vai se transformando, o homem surge, a civilização surge, as cidades surgem, a devastação ecológica avança, as cidades andam... Assim, começa bem lento e vai numa aceleração brutal e se baseia num conceito de uns caras que foram meus vizinhos. Eu nunca fui um ananás. A minha ex-mulher dizia ananás! Eu adoro essa acusação. Ananás é muito bom, né? Mas teve um povo chamado Anasazi. Já ouviram falar dos Anasazi? Cara, para de perguntar se a gente já ouviu falar. Fala! Isso só evidencia a burrice. Os Anasazi, falando sério, anota aí, Anasazi. Anasazi era um povo do Pueblo, sabe? Aqueles lá do México e Estados Unidos ali, o sul dos Estados Unidos, né? Sudoeste dos Estados Unidos, que viviam naquelas casas escavadas nos canyons, sabe? Uhum. Era um povo altamente místico, com a certeza de que esse mundo ia acabar. Era um povo meio apocalíptico, assim. E eu digo para minha mulher, eu fui maia e tu é um ananás. Mas é os Anasazi. Os Anasazi tinham uma profecia de que tudo ia tomar, que quando começassem a explorar os minerais e o homem começasse a arrancar os minerais do fundo da terra, especialmente zinco, nióbio, não sei o quê, o mundo ia entrar num desequilíbrio total e os humanos iam acabar. É uma profecia. E o mundo desequilibrado chama Koyaanisqatsi. E esse documentário, que você que está ouvindo isso tem que ver hoje, vocês dois também, né? É o primeiro filme que esse cara fez. Só que ele não dirigiu o filme, quem dirigiu foi o John. Ele fez o time-lapse. Ele fez as imagens aceleradas. E aí ele é o grande especialista em time-lapse de Hollywood. E por isso que esse filme, além de ser a história daquele Paul... como chama? Paul Smatner, né? O personagem do filme. O cara, né? Que vai dando uma cansada, né, Peninha? Que eu acho que, às vezes, o fã, ele é fã, né? Ele é paixão, a vida dele é essa entrega, assim. Porque tem, assim, a partir do minuto 50, assim, sabe? Uma tentativa de... Tipo conversão. Assim, olha, não tem mais... Exatamente, né? O filme é religioso, né? Exatamente. Porque tem uma puta explicação... Não tem aquela palavra... como é aquilo... me escapou a palavra do dogmatismo, assim, proselitista. O filme é proselitista, né, cara? O cara está com um discurso para te convencer a tomar cogumelo. Eu não precisei, porque, né? Mas a minha mulher já comprou. Minha mulher já entrou ali no coisa e já encomendou as caixas. O cara era gago. O cara era meio gago.
Chega rápido, né? Meio gago, o cara é o cara mais gago do mundo. E aí ele tinha dificuldade de comunicação, como qualquer gago tem, né? Ele não cantava como o Armandinho, né? Armandinho cantando conseguiu vencer este problema. Ele não cantava como o Armandinho, e aí um dia ele usufruiu de uma espécie de fungo que o transtornou, que deixou a mente dele mais expansiva, a consciência dele mais expansiva. E aí uma tempestade estava vindo, ele vai ao pico de uma árvore, né? Sei lá, uma árvore que aparentemente É a uma grande árvore... ideia. Teve uma tempestade, ele resolveu Coisa E de ele vai pra lá. chapado, né, cara? E ele vai pra lá completamente Coisa de chapado, aí ele abraçar começa a a árvore. contar que ele via objetos geométricos de forma tal, que não sei o que a tempestade, que os raios, e que ali ele tem uma, sei lá, uma epifania, talvez, assim, né? Ali ele tem uma coisa, ele começa a falar assim, ó, pare de gaguejar, pare de gaguejar, pare de gaguejar, pare de gaguejar. Só que a história parece que tá te contando, porque isso tá, no documentário, tá linkado ao hominídeo que um dia experimentou. E aí tu tá vendo aquela que parece que vai ter alguma coisa assim. E na real é só uma história do cara, então, que depois corta que ele tem uma indústria de fungos hoje. Ele enxergou isso, né? Ele acaba de me vender. E é dele mesmo que eu comprei. Um belo de um capitalista, porque ele vai lá e te conta uma super história, né? Tu cai na história, tu quer ter essa epifania também, porque todo mundo quer ter o algo um dia que resolve a sua vida. Vai ter. Né? Se tu e consumir, ali tu vai vai ter. cansar. É ali que vai cansar. Ali que vai te. Aí tu vai começar a olhar pro lado, vai abrir o Twitter. Se bem que quando aparece a mãe dele, daí quando ele botou a mãe no meio, daí é demais de bom, né? A mãe dele entrou bem na parada. Mas o Potter, tu contou a história só pela metade. Nossos ouvintes que estão nos vendo tem que saber como é que ele resolveu que ele não ia mais ser humilhado por ser gado. Ele estava numa parada de ônibus e se virou para o cara do lado dele e perguntou: o senhor poderia me informar onde é que fica a escola para gados? E o cara respondeu: para quê, meu senhor? O senhor já gagueja tão bem. Eu sabia que a participação do Peninha no Pretinho Básico deixaria algo para sempre no cérebro. Trouxe, né? Ele carrega com ele, né? Ficou, contaminou. Erros, né? Erros da vida. Erros da vida. Só se tivesse conversado com a sua própria consciência. Agora não querendo desviar muito o assunto, mas o Arthur falou do John Muir, né? Nosso ídolo. Né? Algum dia vamos ter que fazer um podcast só sobre o John Muir, que é o fundador da preservação ecológica ocidental, é o cara que criou o primeiro Parque Nacional, Yosemite, é o cara que é o grande defensor da preservação da natureza, M-U-I-R, John Muir, que veio ao Brasil, ninguém sabe que veio ao Brasil, e que... A pé, que se apaixonou perdidamente, era um grande apaixonado pelas árvores e concluiu que a árvore mais extraordinária do planeta Terra era a araucária. E eu já fui uma araucária numa vida anterior. A gente vai ter que fazer... Eu já fui uma araucária numa vida anterior. Do caralho, cara. Eu já fui uma araucária numa vida anterior. E aí eu fui uma araucária, um lobo-guará, um egípcio e um maia. Desses 4 eu me lembro, o resto eu não me lembro direito. E aí o que eu ia dizer? O John Muir subiu numa árvore durante uma tempestade também, como o Arthur daí sabe. que o cara copiou. Foi daí que o cara do comentário copiou. Teve uma epifania no topo de uma árvore com uma tempestade de raios no Yosemite, lá no topo de uma conífera, de um pinheiro lá, daqueles pinheiros deles lá. Peninha, deixa eu aproveitar uma coisa aqui, tá? Quando a gente conversou uma vez num outro podcast sobre Deus... Eu pensei que era numa outra vida. Pois numa outra vida, né? Sobre Deus... Eu não vou ter te encontrado em 2 vidas, Potter. Não, é demais para mim. Já é a terceira, já. Essa aqui é a terceira vida que a gente se encontra. A gente conversou sobre Deus e é o episódio de maior audiência da história do Potter Entrevista, né? Onde o Peninha, durante mais de 1 hora, assim, ele não responde de uma maneira muito simples, né? A questão se Deus ou não existe, né? Eu entrevistei pessoas que diziam que não existia, que existia, e que ninguém provou. E o Peninha. Mas e também pessoas diziam que ninguém é uma espécie de fungo. Não é animal, não é vegetal. Exatamente. Mas aí o Peninha viaja numa coisa de ondas de percepção. Né? Em que camadas estamos. Certo? De alguma maneira, e aí eu quero falar sobre expansão da consciência, né? A gente encontra na natureza, e aí o encontro dessa natureza forma um processo químico no ser humano, que coloca em outras fases, outras camadas. Outras dimensões mesmo, eu acho, né?
Não sei. É simples, eu vou pegar uma coisa absolutamente simples. O álcool. O álcool. Quando você bebe uma cerveja, você fica alterado. Você não enxerga estrelas, blá, blá, blá. Uma segunda cerveja um pouco mais, uma terceira cerveja então, ainda mais. estão na nossa volta, né, objetos tomáveis ou comíveis ou inalados, sei lá, que transformam isso. Eu não estou falando só sobre drogas, tá, Felipe? Não quero falar só sobre drogas. Eu queria Meditação faz o mesmo efeito. Exatamente, eu queria que tu falasse dessas camadas. Como é que você organiza isso enquanto eu vou liberar meu cachorro aqui? Cara, um conceito ali que o Harari não desenvolveu muito, não estou aqui para criticar o Harari, né, cara? A única crítica que eu tenho ao Harari mesmo é a inveja mortífera que eu sinto dele, evidentemente, né? Aliás, um dos nossos temas futuros vai ter que ser a inveja, né? É um bom tema. E aí, eu não sei vocês, eu sou muito invejoso. Eu também sou. E é um bom tempo, porque Eu é o não seguinte, sou. a inveja tem que ser aquela inveja pura, límpida. Não é só que tu almeja ter o que o cara tem e você não. É que tu quer que o cara não tenha. Né? Que essa tu tenhas e ele não tenha. Não, exato. Isso é o que é nesse sentido que eu sou realmente um invejoso, assim, eu exerço todos os dias. Inclusive, eu não queria que vocês tivessem esses livros aí atrás, não tivesse teu cachorro, né? As esposas. Mas, em compensação, eu tenho um mundial e tu não tem, né? Então, esse também é uma vantagem em relação eu prometi para mim que eu não queria nenhuma provocação futebolística, porque eu sou um ser elevado. Tá. Verdade. Então, agora falando sério, o Harari não entra muito numa coisa que eu já li bastante, que é o seguinte: os sapiens, e depois os sapiens, nós humanos, a gente veio de tal forma desprotegido para a Terra, né? Sem garra, sem pelo, com poucas habilidades defensivas e tal, né? Tão desprotegidos, tá? Que nós tivemos muito rapidamente que se adaptar a uma percepção temporal, de tempo e de espaço, fundamentais para a sobrevivência. Tá? Então, a gente criou esses dois conceitos assim altamente abstratos, como o Arthur já tinha dado a entender, que o tempo é uma abstração, né? Que tempo, camarada? Como é que é essa coisa do tempo, né? Tempo é uma abstração, né? E quando, inclusive, nós não estamos falando aqui de drogas, mas quem tem experiências com drogas mais intensas, tipo LSD ou o próprio cogumelo, uma das coisas que acontece é que pulveriza quase que de imediato esse conceito de tempo, né? 1 hora passa em 1 minuto e 1 minuto passa em 3 horas, né? Na tua percepção, né? E a percepção espacial. A percepção espacial de quem toma cogumelo, de quem toma LSD e tal, muda muito. E por que a gente está adaptado a essa? A gente está adaptado a essa realidade por uma mera questão de sobrevivência. A pressão pela sobrevivência, que é uma sobrevivência na estepe africana de um bípede desprotegido, nos programou para ver o tempo e o espaço da forma que a gente vê, achando que é as únicas que existem. E aí, quando você experimenta plantas que alteram a plantas de expansão da consciência, você penetra em outras camadas de tempo e de espaço, entendeu? E aí tu percebe que essas aqui não são as únicas. E quando você volta de tal forma transformado da experiência que tu percebe claramente que esse tempo que a gente vive e é uma escolha coletiva, do inconsciente coletivo, e esse espaço também. Mas que existem, como tu quis chamar, de camadas. E tu vê como que é o início das religiões primitivas, no sentido primitivas, não quero dizer, né, que umas estão mais evoluídas, primitivas no sentido do tempo, né? Como se iniciaram as experiências religiosas dos humanos que vieram dar origem às grandes religiões, chegando até as tais religiões monogâmicas, que nem eu prefiro chamar. Né? E é mentira, né? Porque não há nada para o homem muçulmano de monogamia. Mas fechando esse parênteses, vai. Começaram com xamãs, pajés, feiticeiros, né? Xamãs, acessando outras que tu chamou de camadas do mundo, com o auxílio de ou substâncias psicotrópicas ou sauna, sabe? Aquele temazcal, né? Na Sibéria, caras que entravam dentro de tendas com pedras
que tinham sido aquecidas, e pelo calor, e várias outras experiências, né, de mergulho naqueles buracos de gelo, de tudo, papapá, entendeu? Alterando as condições normais de temperatura e pressão, para ter um vislumbre de um mundo que está por trás da cortina dos sentidos. E essa cortina dos sentidos fica, na verdade, fechada para nós por uma questão de sobrevivência. Vivo mais uma estepa africana cercada de predadores. E como eu sou um cara rico, bem-sucedido, nadando em dinheiro, no conforto do meu lar, podendo viajar por todo mundo, totalmente feliz, com a vida resolvida, com muito dinheiro aplicado, eu posso me dar o luxo de romper com essas camadas de tempo e de espaço que durante tanto tempo aprisionaram. Não? Veio. Tu acha que no exato momento, no exato momento que falávamos sobre outras camadas, eu entrei numa outra camada. Sim, tu entrou na camada da offline. O Peninha, com a força a força da palavra, me colocou em outra camada. Eu fiquei perdido, fui lá e voltei, e não estava legal. Aliás, um dos nossos temas vai ter que ser a palavra. Já estou inventando, o inveja, o John. A gente só precisa de um patrocinador. Da palavra. E a gente arranja, fica tranquilo. Assim, Arthur. Que é a última vez que eu vou falar de graça. Arthur, é muito conhecimento para eu compartilhar de graça, né? Tu tens razão. Arthur, tinha uma promessa aqui de a gente misturar tudo isso aqui com o verdadeiro 20 de setembro. Com o verdadeiro 20 de setembro. Sim. O chá é o chimarrão. Né? Porque é uma moda, né, dos comunicadores de falar desse assunto quando o assunto está de aniversário. Sempre. No Rio Grande do Sul, se tu trabalha com comunicação e na semana do 20 de setembro tu não faz nada, tu é automaticamente expulso do estado. Exatamente. Tu tem que morar em outro lugar. Tu não tem escolha. Tu precisa ir morar em outro lugar. Botar uma bombacha ou fazer uma matéria sobre o 20 de setembro, tu não faz parte daquele processo. E como é vergonhoso, né? Como é vergonhoso, porque é uma história espúria, falsa, né? Eu não quero ser iconoclasta, eu tenho fama de iconoclasta e é mentira. Tá? O Bob Dylan, meu maior ídolo de todos, tem fama de iconoclasta e já foi preso 2 vezes. Uma tentando visitar a casa onde o Neil Young tinha nascido de noite e outra pulou o muro da casa onde nasceu o Bruce Springsteen. Os Bruce Springsteen e o Neil Young, embora maravilhosos, tu fundir os dois, misturar os dois e multiplicar por 5, dá mais ou menos a metade do Bob Dylan, né? E mesmo assim, ele foi generosamente, gentilmente prestar um culto a eles, e tem fama de iconoclasta. Eu também. Eu, ao contrário, sou um idólatra. Eu sou o oposto do iconoclasta. E a minha relação com a história é de idolatria. Então, eu dou a maior força para você cultivar essa história do gaúcho, da Revolução Farroupilha, esse orgulho que o gaúcho tem. Tudo bem. Só que ele deveria saber que é fake, que é uma história fabricada e forjada. E ele deveria saber como ela foi. O gaúcho cultua a Revolução Farroupilha, tal e qual ela foi inventada, fabricada pelo Getúlio Vargas, pelo Alberto Bins, pelo Oswaldo Aranha e pelo general Flores da Cunha, 100 anos depois. A Revolução Farroupilha que o gaúcho cultua é de 1935. Quando, depois de 100 anos sendo humilhado, pisoteado pelo centralismo rapinante da corte, o Brasil sempre cagou para o Rio Grande do Sul, de certa forma até com alguma razão. E aí humilhou o Rio Grande do Sul em 1835, botando 15% de imposto sobre o charque gaúcho, enquanto o charque uruguaio pagava 7%, 8%. E aí os gaúchos, numa reforma tributária, se revoltam. E aí aquela velha frase, né? A Revolução Farroupilha é a revolução que os gaúchos perderam, fingem que empataram e festejam como se houvessem ganho. E por que eles festejam como se houvessem ganho? Porque em 1930, e você pode traçar uma linha de 1835 a 1930, e essa linha perpassa o caudilismo artiguista, que depois ia ganhar uma veste positivista, e que chega no Júlio de Castilhos, que vai para o Borges de Medeiros, que é humilhado em 1923, e aí o Getúlio Vargas, em 1929 e 30, concorre numa eleição, perde a eleição por Júlio Prestes, e aí não aceita o resultado das urnas, e dá um golpe, e invade o Rio de Janeiro a cavalo, e amarra os cavalos no obelisco, e submete ao Brasil
ao seu caudilismo artiguista, positivista, sulista, sabe? Acaba com a República Velha, que tinha os seus defeitos, tinha, mas que era neoliberal, era federalista, era mais arejada, era mais moderna, e submete o Brasil a esse autoritarismo platino. Toma o poder, e aí depois que consegue se submeter, estabelecer firmemente no poder, bombardeando São Paulo em 1932, mas tendo que aceitar a Constituinte de 33 e promulgando uma Constituição espúria em 1934 e sendo eleito indiretamente como presidente, em 1935 ele se sente, enfim, poderoso. E aí ele diz, eu vou mostrar para o Brasil quem é o Rio Grande. Mas o Rio Grande não está interessado em saber quem é o Brasil e não vê. Ele mostra para o Rio Grande quem é o Rio Grande. E ele inventa a exposição Farroupilha, do Centenário Farroupilha, no Parque Farroupilha, que até então chamava Redenção, e chamava Redenção por causa da abolição dos escravos, que a Revolução Farroupilha prometeu e não cumpriu. Aí ele ainda tira esse nome Redenção, que é muito mais nobre, e bota o nome Farroupilha, que era um nome baiano, não era nem dele, né? O primeiro Farroupilha foi o Cipriano Barata, lá na Bahia, né? E aí, e os Farroupilha que nunca tiveram raspado, nunca tiveram rasgado. Farroupilha quer dizer aos farrapos. Eles eram nós, eram ricos. O Bento Manuel, o Bento Gonçalves, o general Neto, tudo general, tudo rico, tudo terratenente. Nunca tiveram os farrapos. Se apropriaram desse nome, Farroupilha. Né? Isso em 1835. Aí, em 1935, eles são relidos, refabricados, inventados, forjados, entendeu? E aí o gaúcho, e aí cultua até hoje isso. Porto Alegre foi invadida pelos Farroupilha, nunca se rendeu aos Farroupilha. Eles invadiram pela Ponte da Zenha, passando pelo Estádio Olímpico, mataram, estupraram, incendiaram, queimaram, foram expulsos, mantiveram a cidade sob estado de sítio por quase 10 anos. Entendeu? É uma falácia, é uma falcatrua, é uma vergonha. E aí tu fala isso, eu falo isso com essa minha camisa colorida, com esse meu jeito, deve ser até boiola, uma palha contra o gaúcho. Eu não, só tenho vergonha de vocês não saberem a história de vocês, entendeu? E aí, depois de saber isso, se tu quiser ainda assim continuar cultuando o gaúcho, tudo bem, cultua, só que sabe que tu está cultuando uma imagem. Toda história é imagética, toda história é uma fabulação, toda história é criada. Isso não está errado, tudo bem. Só que saiba quem criou e como criou. E não vem querer me impingir essa história de que os Farroupilha, a Revolução Farroupilha foi legal. Ô, Peninha, e esse movimento aí que tu narrou de forma linda aqui, envolvendo Getúlio Vargas, esses 100 anos que começam em 1835, envolvendo um monte de nome de rua, né? Isso, se não houvesse, se não tivesse ouvido, por qualquer que tenha sido a razão, isso modificaria a nossa identidade gaúcha contemporânea? Cara, modificaria, mas é que daí é o seguinte, tinha que não ter havido isso e tinha que não ter existido os dois caras, que mesmo um deles sendo colorado, talvez o outro até, e isso eu não quero aprofundar se ele era colorado ou não, porque se ele for eu vou ficar desesperado, que são especialmente um gênio, Barbosa Lessa, que o Rio Grande do Sul deveria cultuar, deveria venerar. Quem é que inventou o tradicionalismo? O Paixão Cortes e o Barbosa Lessa. O tradicionalismo tinha acabado. Tinha acabado. Não existia o tradicionalismo. Entendeu? Teve essa Revolução Farroupilha, teve esse culto do gaúcho, mas daí ninguém usava bombacha, ninguém nem tomava chimarrão, tomava, mas assim, não tomava meio escondido. Em 35, durou durante todo o ano de 35. Só que só era coisa de peão, chimarrão, né, cara? De peão. Só que só um pequeno parênteses. Nessa exposição de 1935, sabe qual foi a grande atração? Foi o pavilhão da Alemanha nazista, o mais visitado, com a suástica tremulando, e Porto Alegre tinha 10 mil nazistas. E o general Góes Monteiro, e o ministro da Guerra do Vargas, o Dutra, e o Flores da Cunha eram favoráveis quando estourou a Segunda Guerra, que o Brasil se aliasse com Hitler. Sempre lembrando que estamos em 1935, né? Não tem Twitter. Não nesse sentido. Tipo assim, tem um documentário espetacular, um curta-metragem que tem no YouTube que concorreu ao Oscar do ano passado, que é sobre uma reunião nazista
lotando o Madison Square Garden. Tipo Exato, assim, né? exato. Estamos E num que- e outro sabe quem foi o momento principal da orador, guerra. né? Sim, o principal orador foi o Charles Lindbergh, aquele que cruzou, aquele aviador que cruzou o primeiro a cruzar o Atlântico, Sim. cujo filho foi Aliás, tem sequestrado uma e série morto. espetacular que conta esse momento, cara. Já vem na minha cabeça, já vem. É uma série espetacular que conta exatamente esse momento, que ele concorre... É a série que é ele do concor- judeu, que é dos judeus lá. Ele concorre à presidência dos Estados É. Unidos e perde. E isso É pode ter verdade mudado isso. a história da guerra. Perde para quem depois entra na guerra, né? E Claro. se junta, né? Se junta na trinca. Mas beleza, assim, lembrando que nessa época a gente não tem ainda o diabo Hitler. Não, né? tem sim. É. O diabo está na cabeça dele, trabalhando. Mais ou menos. Não, já tinha tem, campos de já tem, né? Não, Desde 33 já tem, mas assim, dá para fingir, sim, né? Até nesse 37, Que não sabia. Até a Olimpíada de 36 Exatamente. ainda dá para fingir. Só os Exatamente. escrotos. Né? A mesma coisa que dizer assim, votei no Bolsonaro, mas eu não sabia. Tá, mas Não, vamos lá. Um elemento Mas- absolutamente imagético, digamos assim, e absolutamente real, que é uma das coisas mais tenebrosas, ainda bem que alguém chega lá e fala, não fecha isso para a humanidade não esquecer. Campos de concentração. Os campos de Exatamente. concentração eles explodem completamente na Em parte 40. mais carniceira da guerra. Em 40. E até 42, um monte de gente nem sabia que Eu não tinha, estou mesmo alemães. protegendo quem gostava dos nazistas. Eu estou dizendo que era comum no mundo inteiro que depois se revolta contra o nazismo esses movimentos nazistas. Né? É só mas isso. fora do mundo, os lugares onde na América do Sul, os dois lugares onde o nazismo mais foi cultuado antes de se descobrir que era um horror foi na Argentina e no Rio Grande do Sul. É bom lembrar. Mas assim, no Rio Grande do Sul assim, ó, e em Santa Catarina. Tu estava Em falando do Santa Barbosa Catarina. Lessa e do Paixão Cortez, tá? Então, esses caras deveriam ser cultuados. O Paixão Cortes, de certa forma, né? Porque ele é o laçador. Ele é o laçador. Esses caras que resgataram os costumes e a cultura e os hábitos do gaúcho. Que é a coisa E aí- mais linda que existe. Ali está, é onde eu quero chegar. Porque aí nós vamos voltar para o fundo. Lindo, Essa cultura, ela é lindo. da terra. Da terra. Ela é da lida. Né? Isso, Porque nós temos uma paixão por seres humanos como o Peninha, que sempre quis se afastar deste estereótipo de o homem da leitura, apesar de se exibir. Porque as grandes experiências do Peninha foi ter abraçado uma árvore, tô falando metaforicamente, de ir ao Não, abracei encontro mesmo. da terra, da natureza, né? E aqui tudo meio que se junta aqui nos conceitos que a gente quer ir para frente, assim. Porque o homem do campo, ele tem as maiores expertises para, de alguma maneira, nos proteger do frio, nos dar comida, Sim. né? Sim. E de alguma maneira, Abrigo, né? Tudo, enxergar de quem a gente é. Porque uma roda de campo de um gaúcho, de verdade, eu quero invadir a outra língua, tá? Por gosto, né? Por isso. Mas porque o nome é gaúcho mesmo. isso aí, porque Depois ele virou gaúcho. Para você que não é do Rio Grande do Sul, a campanha onde está, que é o vai ter Uruguai. alguém que não é do Rio Grande do Sul que vai estar ouvindo isso. Muitos Muita catarinenses. pretensão. Muitos catarinenses. Catarinenses possíveis. Muitos catarinenses, né? Mas assim, Peninha, falando sério, a tua vista, ela vai longe até acabar com a tua capacidade de enxergar, né? E ali nessa campanha tá esse cidadão que, né, com o seu amigo, cavalo, com o seu, sei lá, se protegendo do frio de alguma maneira, com couro, comendo. O charque era uma expertise, né? Era uma expertise de Conservar a carne, né? manter a carne comível, né, por dias. Mas Embora tenha vindo do Nordeste, né? Mas tudo bem. Esse elemento, Peninha, ele é belo. E esse elemento tem uma coisa que eu acho muito bonita, e eu quero fazer uma conexão aqui, que é o silêncio desse momento. Né? A gente não tem mais silêncio. Olha. A gente não tem mais isso. Isso acabou no mundo. Isso acabou no mundo. Porque tu está lendo uma rede social, tu não está em silêncio. Tem algo gritando para ti ali. E ali tu consegue. Quem vai para uma roda de chimarrão, digamos assim, e consegue adentrar numa roda de chimarrão, vê que o tempo, já que a gente estava falando de tempo e espaço, é outro. Né? O dia acaba quando anoitece. Porque o dia vai começar quando o sol nasce. Não, né? e usando uma substância natural, uma planta psicoativa. Que é o Também chimarrão. isso. Não, é que aí acho que tá beleza. Eu acho que essa é a sacada da dupla.
né? Sim. De trazer verdadeiramente a lida que é bonita. Que é bonita, Sim. que é E bonita, e eles fizeram aliás, isso. e aí, ela respondendo a pergunta do Arthur, é isso. Se não fosse esses caras, era vergonha antes, era vergonha. Tu saía de bombacha na rua, tu era ridicularizado. Alpargata, tu não podia entrar nos lugares. São eles que começam esse movimento nos anos 40, com muita dificuldade. A Varig acabou sendo importantíssima, vocês devem saber, porque os primeiros CTGs no Brasil foi a Varig que bancou pelo Brasil inteiro e depois fora do Brasil. E aí só nos anos 70 é que as pessoas deixam de ter vergonha de ser gaúcho Galdério, grosso que nem dedo destroncado. Então, os dois momentos que... Só que daí são duas coisas diferentes, entendeu? Os gaúchos passaram a ter orgulho da Revolução Farroupilha, mas não dos hábitos gaúchos. Tiveram orgulho da Revolução Farroupilha como uma coisa que enfrentou o Brasil. Isso foi o Getúlio Vargas que deu esse conceito para eles em 1935, se mantém até hoje. Mas isso não significou que eles introjetaram os hábitos gaúchos. Não. Era uma vergonha tu ser um grosso, usar um poncho, né? E aí o Barbosa e o Paixão e o Antônio Augusto Fagundes são os caras que reintroduzem isso e aí recriam a música gaúcha, trazem de novo a música gaúcha, trazem o vaneirão, trazem os bailes, trazem papapá. Aí vem o chimarrão. As invernadas, cara, eu fui da invernada, né? Tipo assim, é que assim, a Peninha não é cômico, qual é a outra palavra próximo de cômico? Quando tem uma coisa assim. Trágico. Meio... Não, que é casual, quando tu fala assim, chega a ser engraçado, tem uma palavra mais requintada que essa expressão, que assim, a vingança, o Obelisco é tratado como uma vingança. A vingança gaúcha contra o Brasil é uma ditadura. É uma ditadura. Aliás, que fábrica que a gente tem disso aqui, né, no nosso estado, né? E aí, quem é que criou? Eu vou ter que me retirar, porque já foi informação demais para o povo e eu tenho mais o que fazer. Mas quem é que criou tudo isso? O Júlio de Castilhos. O que o Júlio de Castilhos fez também? Ele criou o Colégio Militar de Porto Alegre. Quem é que estudou no Colégio Militar de Porto Alegre? O Eurico Gaspar Dutra, o Humberto de Alencar Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Geisel e o Figueiredo. E o Hamilton Mourão. E o Hamilton Mourão. Vice-presidente da República hoje. Portanto, né, da onde é que vem essa raiz militarista autoritária do Brasil? Vem do Rio Grande do Sul. Os dois únicos ditadores que não foram gaúchos são o Floriano Peixoto, que aí sim não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, e o Deodoro da Fonseca, nosso primeiro ditador, que aprendeu a ser ditador com o Júlio de Castilhos aqui. Então... use as substâncias que você quiser. Né? Com muito cuidado. E se for investir em algo psicodélico, convida alguém que não tomar nada para ficar junto contigo. Não, gente, eu não estava falando de fungos, eu estava falando de livros, de... Ah, tá. Esse aí vai embora. De qualquer coisa, né? É melhor ler com alguém junto. Seja um idólatra, né? Seja um iconoclasta. Nós não estamos aqui para dizer como você tem que ser. Nós estamos aqui para conversar nós três aqui e essa conversa chegar até vocês, se vocês quiserem aproveitar alguma coisa. Nós vamos sugerir cada um alguma leitura sobre os assuntos do episódio daqui a pouco? Ou não vamos dar bola para isso? Nós vamos o seguinte, o principal objetivo desse podcast é te deixar plenamente consciente de quão enorme é a tua ignorância e quão constrangedora é a tua ignorância. Uma vez de posse, uma vez introjetado esse sentimento, sou um ignorante, que constrangedor, você dirá, a partir de agora eu vou seguir esse podcast e esse podcast vai propor leituras e eu vou ler para me tornar menos ignorante. Aí você pode começar com o livreto do Harari, que é Sapiens. Infelizmente a LPM perdeu para a Companhia das Letras, isso daria só um tema, né? A Companhia das Letras ter tomado. Por isso que a gente precisa da Revolução de 30. Por isso que a gente precisa amarrar os nossos serviços. Por isso que nós somos uma fábrica de ditadores. É por isso. Exatamente. Pela vingança, pela inveja. Olha como tudo se conecta.
Entendeu? Depois de ler o Harari... Inveja, no caso da inveja, a inveja foi da Companhia das Letras que ficou com inveja e tirou o... Não, digo assim, aí a nossa contra-resposta, nosso vale 4 nesse jogo de truco, é ainda mais invejoso. É em cima aí já vem com a vingança, tá? A gente quer o fim. Eu preferia encerrar essas minhas participações aqui dando dica de leitura. Tá, até eu vou dar. Então é o seguinte, leia, por exemplo, e vocês dois ignorantes aí não leram, tenho certeza, um dos livros mais inacreditáveis e simplíssimos de ler sobre o Rio Grande do Sul. Chama-se Rio Grande do Sul, Prazer em Conhecer. Barbosa Lessa. Não está mais em catálogo, mas você encontra no estante virtual. Rio Grande do Sul, Prazer em Conhecer. Tu vai ver que tu não sabe nada do Rio Grande do Sul. E ele te explica com uma clareza límpida, com um texto maravilhoso. Mas como eu não vou deixar de dar só dicas de livros, eu quero te dizer, e vale para vocês dois, e eu não farei o próximo, se vocês não virem o filme Koyaanisqatsi. Tá, já catei aqui. Aliás, bom, vai lá. Arthur, toca a ficha. Vou pegar um cara que não é nem do gaúcho, nem do fungo, mas que é uma boa leitura complementar para esses assuntos, que é um cara que teve no programa do Bial esses tempos, eu não vi a entrevista, mas é o alemão o Peter Wolleben, que escreveu um livro magnífico chamado A Vida Secreta das Árvores. Ele é bem curtinho, sim. É legal pra caramba esse livro, cara. E ele entrega uma visualização legal dessa relação simbiótica dos animais com as plantas, assim. Tem uma história maluca ali, que é como as girafas se alimentam na África. As árvores sabem que as girafas vão vir comer as folhas, elas liberam umas toxinas. E quando as árvores da fileira de trás veem que as da frente liberaram toxina, elas sabem, opa, as girafas estão vindo, vamos liberar a toxina também. As girafas, por já saberem disso, já vão direto nas árvores lá do meio da savana, porque não são as desavisadas, que ainda não sabem que vão ser comidas. Então esse é um pequeno exemplo, mas tem várias coisas legais nesse livro aí, A Vida Secreta das Árvores. O filme Koyaanisqatsi tem inteirinho no YouTube. Tá. Eu só quero dizer o seguinte. Eu só quero dizer o seguinte, você vai ser comido por nós. Você que está ouvindo e vendo esse podcast, você vai ser comido por nós. Só que você não vai poder dizer que foi comido desavisadamente. Então, nós estamos aqui para te avisar que nós vamos te comer. A minha dica é a série Friends, que agora está no HBO Max. Eu não duvido. Valeu, gente. Boa dica. Uma boa dica. Porque se você entrar... Parece uma camada de 3 homens... Cara. Parece uma camada de 3 homens e 3 mulheres em Manhattan. É muito mais profundo. Eu odeio. Tem muito mais camadas ali. Não seja ignorante, companhia. Enxergue além. Enxergue além do que está ali.